Você já parou para pensar que existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia da Terra? E mesmo assim, nenhuma civilização alienígena apareceu. Nenhum sinal claro foi detectado. Nenhum contato aconteceu. É como se estivéssemos completamente sozinhos. Sozinhos em um universo gigantesco que parece perfeito para a vida. E é exatamente aqui que nasce um dos maiores mistérios da ciência. O enigmático paradoxo de Fermi. E quanto mais você entende ele, mais perturbador tudo fica. A história começa com uma pergunta simples, feita por um físico chamado Enrico Fermi. Durante um almoço comum, ele parou, olhou para os colegas e perguntou: se eles existem, onde eles estão? Essa frase virou o centro de uma das discussões mais profundas da astronomia. Porque o universo não é pequeno, ele tem mais de 13 bilhões de anos. E nesse tempo, qualquer civilização avançada poderia ter se espalhado pela galáxia inteira. E existe um detalhe que quase ninguém comenta. Uma civilização não precisa viajar rápido para colonizar a galáxia. Mesmo viajando devagar, muito devagar, ela conseguiria alcançar todas as regiões da Via Láctea em alguns poucos milhões de anos, o que para o universo é praticamente nada. Ou seja, se elas existissem, era para já termos visto algum sinal, alguma estrutura artificial gigantesca, algum planeta transformado, alguma energia impossível de ser natural. Mas até agora, nada. E aí o paradoxo fica ainda mais estranho. Nós já encontramos planetas parecidos com a Terra, planetas mais antigos do que o nosso, com mais tempo para a vida evoluir. Mas mesmo assim, só nós estamos olhando para o céu, como se ninguém mais estivesse do outro lado. Será que somos os primeiros? Será que estamos no começo de tudo? Ou existe algo que impede civilizações de avançar demais? Alguns cientistas acreditam em uma barreira invisível, uma etapa extremamente difícil da evolução, tão difícil que quase nenhuma civilização ultrapassa. Algo chamado de grande filtro. Pode estar no início da vida, pode estar agora mesmo, ou pode estar no nosso futuro. E existe um detalhe pouco falado. Nós detectamos sinais estranhos no universo. Ruídos que não fazem sentido, estrelas que oscilam de maneira misteriosa, objetos que parecem desaparecer sem explicação. Nada disso prova alienígenas, mas prova que o universo é muito mais estranho do que imaginamos. Civilizações avançadas podem usar tecnologias que não conseguimos observar. Podem se comunicar de formas que não entendemos. Podem estar tão à frente que nós somos como formigas tentando entender a internet. E existe uma teoria ainda mais desconfortável. A ideia de que civilizações surgiram muito antes da nossa. Civilizações que floresceram, viajaram, se espalharam e depois desapareceram completamente, deixando rastros que o tempo apagou. O universo pode ser tão antigo que talvez tenhamos chegado tarde demais para encontrar alguém vivo. E tem uma hipótese ainda mais inquietante. A ideia de que não estamos sozinhos. Estamos sendo observados, como animais em um zoológico. Civilizações avançadas poderiam nos ver, mas nunca interferir. Talvez não estejamos prontos. Talvez o silêncio seja intencional. O paradoxo de Fermi não fala só de alienígenas. Fala da raridade da vida. Fala do nosso futuro e do nosso lugar no cosmos. E no fim, a pergunta mais importante não é onde eles estão. A pergunta é outra, muito mais profunda e muito mais assustadora. A resposta que falta no paradoxo de Fermi talvez seja justamente aquela que ninguém quer ouvir. Porque quando você olha de perto para o silêncio do universo, ele não é apenas um silêncio comum. É um silêncio calculado, profundo, quase como se fosse proposital. E isso nos leva a uma das ideias mais inquietantes já propostas. A possibilidade de que a vida inteligente seja tão rara que talvez nós sejamos um experimento único, um acidente improvável do cosmos. Mas existe algo ainda mais surpreendente, algo que cientistas raramente comentam. Um detalhe escondido nas entrelinhas do paradoxo. Quando olhamos para o universo, olhamos para o passado. Cada estrela que você vê brilhar no céu pode já ter morrido há milhões de anos. A luz só não chegou aqui ainda. E agora imagine isso em escala cósmica. Civilizações inteiras podem ter surgido, vivido, criado tecnologias impossíveis e desaparecido milhões de anos antes da nossa primeira ferramenta de pedra existir. Então talvez não exista silêncio. Talvez exista apenas distância. Distância no espaço e distância no tempo. Talvez as civilizações do passado tenham deixado sinais. Sinais que se perderam, sinais que se apagaram, ou sinais que simplesmente ainda não alcançaram a Terra. Porque a velocidade da luz é muito lenta para um universo tão grande. Mas existe uma hipótese ainda mais perturbadora, uma que poucos ousam discutir. E se a resposta do paradoxo de Fermi for que estamos cercados, não por seres hostis, mas por algo muito maior. Algo tão avançado que não conseguimos perceber, como peixes dentro de um aquário, que não conseguem ver os humanos do lado de fora. E se existirem civilizações tão antigas, que evoluíram milhões de anos antes da nossa, civilizações que alcançaram níveis tecnológicos incompreensíveis, civilizações que poderiam atravessar o espaço, manipular estrelas, construir estruturas gigantescas e até alterar leis da física. Para seres assim, nós seríamos invisíveis, simples, primitivos, irrelevantes. E é aqui que entra a parte mais assustadora do paradoxo. A possibilidade de que o universo esteja cheio de vida, cheio de civilizações, cheio de tecnologia. E nós simplesmente não temos capacidade de perceber nada disso. Como se estivéssemos presos em um limite biológico, um limite tecnológico, um limite intelectual.
Mas existe uma última possibilidade. Uma que, para muitos cientistas, é a mais realista e talvez a mais trágica. A ideia de que o universo não está silencioso, nós é que chegamos tarde demais. Talvez sejamos a espécie mais jovem da galáxia. Talvez todas as outras civilizações já tenham desaparecido. Por guerra, por doença, por mudanças climáticas extremas, ou por simples autodestruição. E isso significa que o verdadeiro mistério não é onde eles estão. O verdadeiro mistério é: quanto tempo nós vamos durar? Porque se todas as outras civilizações desapareceram antes de alcançarem as estrelas, o paradoxo de Fermi deixa de ser sobre alienígenas e passa a ser sobre o nosso próprio destino.